Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos juntos para nós fazermos e darmos continuidade à leitura deste comentário, a carta de Paulo aos Romanos, tá bom? Do renomado Dr. James Dunn, tá bom? A gente está na parte introdutória e eu quero também ainda explicar qual a razão de nós estarmos fazendo essas leituras. Bom, é mais como um registro, tá bom? Um registro para que eu possa também em outros momentos rebuscar para escutar e também analisar, tá bom? Desenvolver a leitura, dicção e também para aqueles que estão interessados também nesta matéria, tá bom? Então, muito bem, nós estamos na introdução. Nos vídeos anteriores, nós fizemos 4 vídeos sobre o autor, e o autor era o apóstolo Paulo, né? E hoje nós vamos falar sobre mais um ponto, mais um tópico, que é os destinatários, tá bom? Então nós vamos lá para os destinatários, que ele botou também origem e característica da comunidade cristã em Roma. Então vamos lá, meus queridos, vamos aqui folhear um pouco o livro, tá bom? Muito bem. Pronto. Encontramos aqui os destinatários. Vamos lá. A origem e característica da comunidade cristã em Roma. E aí ele fez uma consulta bibliográfica de mais ou menos 20 autores, tá bom? Muito bem, não dá para nós lermos, para nós também retermos o tempo. Então vamos para a leitura. Nós temos uma introdução, alguns parágrafos introdutórios para nós entrarmos no primeiro subtópico, tá bom? Vamos lá. Praticamente essa leitura vai ser um pouco mais extensa, então eu peço a paciência dos irmãos, dos amigos, companheiros, para nós juntos conseguirmos ler todinho só esse primeiro ponto, tá bom? Ou primeiro subtópico, né? Vamos lá. Muito bem. Se é obviamente necessário situar a carta a Roma no contexto da vida do seu autor, é menos claramente necessário, a priori, situá-la no contexto histórico dos seus destinatários, a comunidade cristã em Roma. Afinal de contas, Paulo poderia ter escrito sem levar em conta as circunstâncias dos grupos cristãos em Roma, e nesse caso, a exegese poderia ser feita sem entrar nesses detalhes. Contudo, há diversos indícios na carta de que Paulo tinha uma boa ideia das características e da composição dos grupos cristãos em Roma. Por exemplo, as notas pessoais, como as que encontramos em capítulo 6, versículo 17 e capítulo 7 e versículo 1 de Romanos, e a pressuposição de que a calúnia contra Paulo era bem conhecida, capítulo 3, versículo 8. E se aceitarmos o capítulo 16 como parte da carta original, isso significaria que Paulo tinha um bom número de contatos pessoais em Roma, por meio desses, bem como de outros cristãos vindo de Roma e passando por Corinto. Ele deve ter tido alguma ideia da situação em que os cristãos romanos viviam sua fé. Além disso, 2 características básicas da carta fornecem um forte argumento prima facie para um maior esclarecimento do contexto histórico dos destinatários da carta em Roma.
Um é o fato de que Paulo claramente está escrevendo a gentios, contra a reafirmação recente de faz de uma opinião mais antiga. Isso é evidente nos capítulos 11, versículos 13 a 31, capítulo 15, dos versículos 7 a 12, e fortemente implícito em Romanos capítulo 1, versículo 6, capítulo 13 e capítulo 15, dos versículos 15 e 16. O outro é o fato de que a carta parece estar tão dominada com a questão do relacionamento entre judeus e gentios. E aí ele faz aqui primeiro aos judeus e também aos gentios. Veja sobre Romanos 1,16. Pelas questões de identidade, quem é judeu? Capítulo 2, versículo 25 e 29. Quem são os eleitos de Deus? Capítulo 1, versículo 7. Capítulo 8, versículo 33. Capítulo 9, do versículo 6 ao 13. Capítulo 11, dos versículos 5 ao 7. E os versículos 28 a 32. E por uma compreensão do Evangelho, não mais limitado aos judeus como tais, capítulos 2 e 5, a 5. Mas sempre tendo os judeus totalmente em vista, capítulos 9 a 11, na esperança de que tanto os judeus quanto os gentios possam louvar a Deus juntos, capítulos 15, do versículo 8 a 12. A impressão, pelo menos, é que Paulo estava ciente da composição étnica dos grupos cristãos em Roma e considerou necessário, nesta carta, dar conselhos nessas questões, não apenas em questão prática, como os desacordos sobre práticas alimentares, capítulos 14, a partir do versículo 1 até o capítulo 15, versículo 6. Mas, precisamente na questão de como cristãos, gentios e judeus deveriam entender seu relacionamento. Assim, particularmente, o capítulo 11 e os versículos 17 a 24. Temos poucas evidências concretas a respeito dos primeiros grupos cristãos em Roma, mas as poucas que temos e as evidências circunstanciais mais amplas reforçam muito essa conclusão preliminar. Amém? Vamos ler mais. Nós temos o primeiro subtópico, tá bom? Ler mais um pouco. Uma comunidade judaica forte tinha se estabelecido em Roma, especialmente em resultado dos muitos cativos judeus que foram trazidos por Pompeu em 62 a.C., dos quais a maioria foi posteriormente libertada. Já em 59 a.C., a menção de Cícero de uma grande multidão de judeus no julgamento de Flaco indica sua força em número e em possível influência. Aí ele pede para nós consultarmos Flaco, Horácio e também Nolad, tá bom? Na primeira metade da década de 40, os judeus obtiveram a isenção do decreto de Júlio César de dissolução dos colégia e a permissão de manter certos direitos ancestrais, incluindo de se reunir. E aí consultar Joséfo, Seotônio, direitos que parecem ter sido ratificados por Augusto. Consultar Filo, Seotônio. Aí ele também pede para nós consultarmos Smalwold, tá bom? Augusto também fez a concessão de que os judeus não seriam prejudicados
se a distribuição mensal de alimentos caísse em um sábado. Aí consultar Philon, dando a entender que havia um número suficiente de judeus pobres também eram cidadãos romanos. Os únicos elegíveis para os donativos. Consultar Smallwood e veja também Leon. A força numérica dos judeus durante esse período também é patente no relato de Joséfo, de que mais de 8.000 judeus romanos apoiaram a embaixada que veio da Judéia em 4 a.C. com a petição contra Arquelau. Em 19 d.C., sob Tibério, houve uma expulsão de judeus em larga escala de Roma. Parece que, pelo menos em parte, porque os costumes judeus estavam se tornando muito atraentes para muitos, a ponto de incluir romanos de posição elevada. Entretanto, Philon indica que após a queda de Sejano em 31 d.C., Tibério ficou com uma disposição muito mais favorável em relação aos judeus, reafirmando seus direitos anteriores e presumivelmente permitindo que eles voltassem a Roma em grande número. Sejam quais foram os fatos exatos, Philon, escrevendo depois dos distúrbios em Alexandria, de 38 d.C., pode relatar que a grande parte de Roma, do outro lado do Tibre, é ocupada e habitada por judeus, em sua maioria cidadãos romanos emancipados. Por fim, aqui podemos citar o relato de Dião Cássio, de que por volta de 41, os judeus em Roma tinham se multiplicado a tal ponto que Cláudio concluiu ser necessário retirar seu direito a reuniões. Somam-se a isso todas as evidências de inscrições, principalmente das catacumbas de judeus em Roma, com seus muitos milhares de túmulos que nos dão os nomes de talvez 13 sinagogas, todas do primeiro século depois de Cristo. Reunido todos os dados, a melhor estimativa do número de judeus em Roma, em meado do primeiro século depois de Cristo, gira em torno de 40 a 50 mil. A maioria escravos, mas também muitos libertos. Então, esse primeiro subtópico do segundo tópico da nossa introdução. Esse segundo tópico fala sobre os destinatários, tá bom? Então os irmãos têm a liberdade de voltar, de ouvir, de ler. E no outro vídeo nós estaremos lendo um segundo subtópico. Depois nós temos um tópico, um subtópico, mais um subtópico e assim por diante, tá bom, meus queridos? Então, que os irmãos tenham paciência, é assim mesmo, leitura, para nós absorvermos o máximo de informação, conhecimento e conteúdo, para que possamos errar menos nas nossas ministrações e nos nossos ensinos acerca da palavra de Deus. Claro, com a direção do nosso amigo Espírito Santo, o nosso Senhor, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.